Olá gente, estou de volta aqui no canal, hoje para a gente conversar ainda sobre o futuro do emprego. No último vídeo que eu fiz aqui no nosso canal, eu tratei para vocês acerca de 4 aspectos que serão fundamentais, que sejam inseridos dentro da grade curricular, para que o aluno, para que o futuro profissional esteja preparado para os desafios que nos esperam muito em breve. É ter 4 competências fundamentais: inteligência emocional, empreendedorismo. O outro ponto que é também imprescindível, educação financeira e, por último, oratória. E eu queria hoje falar um pouquinho mais sobre o primeiro ponto e aí a partir dos próximos vídeos eu falarei sobre os demais. Mas eu quero começar por empreendedorismo. E por que essa visão empreendedora? Por que falar de empreendedorismo? Nós vamos analisar 2 aspectos fundamentais. Aquele que entra no serviço público, aquele que quer ser um funcionário público, faz um concurso público, estuda bastante e ingressa no serviço público. Hoje nós sabemos muito bem em que situação se encontra esse debate nacional sobre a questão do servidor público. Já não há mais integralidade de aposentadoria, a perspectiva é que aumente significativamente o tempo de trabalho para que se possa alcançar a aposentadoria. Ela não é mais integral, ela vai seguir o mesmo parâmetro do serviço privado, ou seja, uma aposentadoria do INSS com um teto em torno de R$5.000. Além do mais, se discute já a flexibilização da estabilidade do servidor público, ou seja, aquilo que era fundamental e distintivo do serviço público era a estabilidade. Você não poderia ser demitido a não ser em situações muito específicas. E agora há uma natural flexibilização, que aliás começou quando se terceirizou atividades fins do serviço público. Hoje em qualquer repartição pública está lá cheio de terceirizados, que não fizeram concurso público, que não se esforçaram o suficiente, mas também eu não quero tirar deles o brilhantismo. Apenas são as regras do jogo. Além do mais, é importante destacar que o serviço público é um trabalho, uma atividade dignificante, mas que acima de tudo é muito rotineira. Ela não tem aquela inovação. O serviço público brasileiro ainda é muito mal gerido. Isso eu queria exatamente destacar, esse desafio para você que está começando a fazer um concurso público. Eu não quero dizer que a carreira jurídica não seja interessante. Eu, por exemplo, sou servidor público há 23 anos. Mas eu sempre tive o olhar de buscar um plano B. Esse plano B que eu estou falando para vocês. Trabalhei durante todo esse período também na iniciativa privada. Então, falei primeiro sobre o empregado, o funcionário público. E assim como o empregado da carteira de trabalho, na iniciativa privada, segue quase o mesmo padrão, claro, que aí tem um FGTS, mas não tem nenhuma estabilidade, pode ser demitido a qualquer tempo. A outra forma, também, além de você ingressar no concurso público, é você ter uma atividade autônoma. O sujeito se forma em Direito, pega lá sua OAB e vai advogar. Na medicina, Conselho Regional de Medicina e vai medicar, o engenheiro e assim por diante. Então são algumas das situações possíveis de sobrevivência nesses tempos modernos. Mas vem aquela velha questão: o que é que isso tem a ver com o que eu vou dizer sobre empreendedorismo? É claro que não há na escola, não se trabalha a ideia de empreendedorismo. E aí o sujeito já nasce, cresce com a ideia: ou entro para o serviço público ou você é um profissional autônomo. E diante dessa necessidade de se revisar o futuro, de se perceber a necessidade de compreender uma outra dimensão, é que eu quero conversar com vocês. E o que é o empreendedorismo? A minha capacidade de criar, de inovar. Para isso, os magos do empreendedorismo dizem que tem que ter 3 características. A primeira delas, você tem que ter visão. A segunda, competência. E a terceira, coragem. Após muitos anos e observando a história de muitos daqueles que se dão bem, nós percebemos que o que eles têm, na verdade, é essa persistência, essa determinação. Mas o grande ponto, e é o ponto crucial, é que a grande maioria das pessoas, elas ficam acomodadas na sua vida, no seu cotidiano, e sempre naquela zona de conforto. Ou eu pego um emprego público ou vou lá advogar, e muitas vezes advogando em porta de cadeia, advogando com dificuldades, até porque o número de advogados hoje é muito grande, como o de médico em breve também será muito grande. E qual é o distintivo? É você criar ideia empreendedora, é você ter um plano B, construir seu próprio negócio. Como advogado, você vai pensar o quê? Montar uma banca de advogados, vai aí vender uma tutoria,
vai estabelecer um parâmetro, né, de diversificação das suas consultorias nas diversas áreas, ver os nichos no mercado onde se paga melhor, né? Como médico, você vai querer colocar sua clínica, uma clínica diferente, como foi pensado por alguns médicos, né? Uma clínica que tem um preço melhor, que oferece uma melhor qualidade de serviço. Já se está hoje desenhando para a medicina até mesmo a questão da virtualidade, né? Você fazer, por exemplo, uma consulta virtual. Então são novos nichos e mercados que a gente tem que acompanhar. Mas para isso é preciso ter uma atitude empreendedora, é preciso saber o que é um negócio, o que é um plano de negócio, né? Como você faz um plano de carreira, como é que você verifica, como é que abre o seu negócio, qual seria o nicho interessante para a sua cidade. Esse sentimento de empreendedor é que deve nos mover para quê? Para que nós tenhamos sempre um plano B, além do serviço público, além daquela atividade autônoma, eu torno aquilo mais profissional. E a ideia do empreendedorismo é exatamente daquelas pessoas que têm uma visão diferente das coisas, que passa a ver o mundo como um campo de possibilidades. Então, o ponto do empreendedorismo era algo que era para estar nas escolas. As pessoas devem aprender como lidar com esses novos tempos, onde 40% dos empregos que hoje existem, daqui 10 anos não existirão mais. Então, abrir o próprio negócio requer o quê? Uma estratégia, requer um planejamento, requer criar um plano de negócio. Você vai ter que saber qual o nicho que você pode desenvolver na sua realidade. E como pode ser feito isso se nós aprendemos simplesmente que vamos nos preparar para um concurso público ou então que vamos nos preparar para ser um autônomo? Então esse é um ponto fundamental que eu quero dizer para vocês. E como aprender sobre empreendedorismo? A escola seria um grande mentor, a grande oportunidade. Mas se ela não lhe deu ainda essa oportunidade, procure ler, tem diversas publicações. Se você entrar em qualquer site que vende livros, você colocar o assunto empreendedorismo, você vai ver bastante. Nós temos aí grandes sites interessantes. Nós temos, por exemplo, Geração Valor, que é do grande empresário, que aliás é o mais festejado hoje dos empresários brasileiros, Flávio Augusto, que é o dono do WhatsApp, né? Um cara que tem uma cabeça super legal e que dá dicas geniais para você. Você tem um aplicativo SoGV, você pode utilizar o aplicativo, você pode ler e você vê lá no Endeavor, bota aí na Endeavor, no Google, que você vai ver textos maravilhosos, áudios maravilhosos sobre empreendedorismo. Você pode entrar no próprio site do Sebrae, lá você tem ideias geniais. Então, no primeiro momento, você se apropria do que é o empreendedorismo e depois você começa a planejar, colocar o seu próprio negócio. Ou seja, ter um plano B numa sociedade como a nossa, numa realidade político-econômica como a nossa, de total estabilidade, é vital para a nossa sobrevivência. Por isso, a primeira questão que eu quero destacar para vocês é o empreendedorismo. Mas é claro que vocês não vão esquecer que esse empreendedorismo ele tem que vir ajuntado com os outros 3 aspectos que eu falei no início, com a educação financeira para você fazer um plano financeiro, um plano de negócios, a inteligência emocional para lhe dar a coragem de encarar essa realidade, né? E a oratória, que é a capacidade de você vender o seu conhecimento, né? Se você é uma empresa, então você vende o seu conhecimento. Nos próximos vídeos, a gente vai conversar sobre as outras etapas. Para ser empreendedor, é preciso ter a inteligência emocional, precisa lidar bem com as finanças para planejar os seus negócios e uma boa oralidade para você vender bem o seu produto. Mas isso a gente deixa para o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo.